Vamos falar de arte, vamos falar de criatividade. Eu encontrei um canal, cara, que eu tô encantado, que é o Hiroshi Satoi. E ele fez um vídeo sobre a capacidade, sobre a perda da capacidade de fazer arte. E aí aqui eu vou até ler com vocês rapidinho aqui o que ele botou na descrição. Nesse vídeo, eu discuto a dificuldade que os artistas enfrentam hoje na sociedade contemporânea em se dedicar tanto à prática expressiva e criativa como aos estudos e o percurso educacional de formação. Para tanto, o diálogo com a noção de tédio no neoliberalismo dá experiência a partir de Lodge La Roça e como a falta dela destrói a nossa criatividade. Se você tiver interesse. Ah, aqui é o publi dele e tal. Tipo, ele tem um curso de arte e tal. E, cara, eu fiquei encantado por esse maluco, assim, encantado pelo conteúdo dele e tal. Hiroshi, eu não sei se você tá vendo isso aqui, não sei se eu tô falando seu nome certo, mas, cara, teu conteúdo é absurdo, absurdo, absurdo. Eu estou encantado. É aquele conteúdo pra você sair se sentindo mais inteligente, na verdade, mais burro, mas depois que você entende, você se sente mais inteligente. Então, eu queria agradecer demais ao feed do YouTube por ter colocado isso aqui na minha thumb, na minha home. Então, vamos lá, com o React aqui. Perdemos a capacidade de fazer arte pro neoliberalismo. Você sentiu tédio? Aquela sensação de não ter nada pra Deixa eu só fazer, de voltar que aqui. absolutamente nada... Quando foi a última vez que você sentiu tédio? Aquela sensação de não ter nada pra fazer, de que absolutamente nada de interessante tá acontecendo. Acho que a última vez que eu me senti assim, eu ainda... Qual foi a última vez que vocês sentiram tédio? Eu percebo o meu tédio, ele vem quando eu fico zapeando entre aplicativos. Assim, tipo, quando eu paro pra almoçar e eu abro um vídeo no YouTube, fico no Twitter enquanto eu tô com um garfo na mão, sabe? Tipo assim, aí eu saio do Twitter, vou no TikTok, aí eu saio do TikTok, vou no LinkedIn, eu saio do LinkedIn, vou no Threads, aí abro o Instagram, vejo os stories, não sei o que e tal. Eu tenho percebido que duas coisas, é quando meu tédio e minha ansiedade atacam, é quando eu tô fazendo esse tipo de coisa. Mas você já parou pra se questionar qual foi a última vez que você sentiu tédio? Você realmente não ter absolutamente nada pra fazer, nem o telefone como um escape? A gente perdeu essa capacidade. Eu lembro muito quando criança de falar pra minha mãe: mãe, tô sem nada pra fazer, sabe? Tipo, minha mãe falava: vai arrumar a casa então. E aí eu falava: pô, arrumar a casa eu não quero. Porque já não tinha mais nada pra assistir na televisão, porque era provavelmente aquele programa, aquele horário de entre safra ali. Eu não queria fazer, não queria mais estudar. Tipo assim, já tinha estudado, já tinha feito dever de casa. Não tinha ninguém pra brincar, porque, pô, ou os meus amigos estavam fazendo dever de casa, ou estavam no colégio, a galera que estudava à tarde. Meus pais não podiam me dar atenção porque estavam trabalhando na gráfica que a gente tinha em casa. Minha irmã era muito nova, então, tipo assim, porra, menino, aquela fase ali. Então, cara, eu lembro muito de comentar sobre essa questão de ter tédio o tempo todo, assim, e, tipo, dessas respostas da minha mãe muito diretas ali, muito grosseiras, tipo assim, vai arrumar a casa, sacou? Cara, é muito difícil você não ter tédio assim, você ter tédio hoje em dia, porque você sempre tem alguma coisa pra ler, sempre alguma coisa pra ocupar. Mas isso também puxa uma produtividade muito esquisita que eu acho que provavelmente o Hiroshi vai falar aqui no nosso era papo. adolescente, uns 15 anos atrás. Quando desenhar, pra mim, ainda era um hobby e não o meu trabalho. E ainda não existia muito essa autocobrança em relação à produtividade e desempenho. Embora fosse uma sensação ruim de que o tempo não passava e que os meus pensamentos acabavam indo para outros lugares, hoje em dia é algo que eu sinto muita falta, né? Porque a realidade da vida adulta, no momento histórico que a gente vive, diz muito mais respeito ao completo oposto. Diz respeito a uma vida em que a gente nunca mais consegue ter o descanso como horizonte de um final do dia. Porque independente do que a gente faça, do quanto a gente trabalhe, do quanto a gente produza, de quantas páginas de um livro a gente lê, de quanta louça a gente lave, nada parece ser suficiente. Enquanto professor, eu sempre trabalho essas questões com meus alunos e as minhas alunas sobre como a gente enfrenta hoje com maior dificuldade no aprendizado, não o conteúdo em si, mas a forma de lidar com o processo de estudar. Porque estudar exige bastante paciência, bastante concentração e exige se permitir a experiência. Cara, eu percebo muito isso na galera que compra os nossos cursos, assim. Inclusive, se você quiser comprar nossos cursos, eles estão à venda aqui, você pode pegar no link da descrição. Mas eu percebo muito essa ansiedade. Normalmente a galera vem perguntar assim, as dúvidas são, tipo, é pra iniciante? Eu sou iniciante, estou mudando de área, esse curso é pra mim? Ou então vem, tipo, qual a carga horária? Porque as pessoas só querem pagar se tiver uma carga horária X, assim, tipo, pra poder elas fazem uma correlação. Ah, o curso é R$ 1.000 e tem 10 horas de curso, então é R$ 100 por hora de aula, sabe? Tipo, e não é assim que é. Mas eu percebo muito essa velocidade, querer ter velocidade de aprendizado, quando na verdade você não tem nem as bases etimológicas, assim, você não sabe nem, tipo, cara, como que aquele pensamento foi formado. As pessoas só chegam e vomitam conteúdos, cara, que não necessariamente podem estar errados, mas tipo assim, é muito raso,
sacou? Tipo, é muito superficial, justamente porque, deixa eu até ficar em tela cheia aqui, porque eu acho que essa papo é bom da gente ter. A gente não entende a função da pedagogia, da educação, né, nisso. E, cara, é muito perigoso querer aprender tudo muito rápido, sabe? E quem tá falando isso é uma pessoa ansiosa que, tipo assim, tem uma necessidade muito grande de aprender e já falar o que leu, o que entendeu e tal. E é muito perigoso isso, querer acelerar esse processo, porque você perde muita coisa no caminho. A quantidade de coisa que eu demorei absurdamente pra entender, tipo assim, porque eu queria pular a etapa, porque eu não queria ter o fundamento antes da prática, é muito grande, cara. Isso é muito perigoso. Eu tenho um modelo de estudo. Eu sou das exatas, né? E eu gosto muito, assim. Tipo, eu realmente gosto. Cara, eu tenho muito prazer em resolver exercício matemático, por exemplo. Exercício mesmo braçal ali e tal. Eu gosto. Eu tenho tesãozinho nisso. E eu sempre, por ter muito essa vontade, gostar muito de resolver questões de uma maneira mais braçal e tal, justamente para entender a base do que eu tava aprendendo, eu sempre gostei de pular a matéria e ir direto pros exercícios, porque, tipo assim, pra mim era um estudo mais direcionado. Eu pegava o exercício, começa sempre do mais fácil pro mais difícil, né? Todo livro funciona dessa forma. E eu gostava de pegar os exercícios ali e começar do mais fácil, que eu fazia com que eu lembrava, e aí dentro, tipo, justamente dessa hierarquia ali do Bloom, eu ia aprendendo à medida que eu ia executando, porque ia ficando mais difícil e eu tinha que consultar o livro, invariavelmente, consultar a matéria para poder resolver aquele exercício e eu acabava fixando melhor. Uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que o escrever junto do que eu estou estudando, do que eu tô lendo, me ajuda muito. Por isso que eu sempre tenho um bloquinho, sempre tenho um caderno. Eu até comprei esses dias uma lapiseira para ficar escrevendo. E, cara, eu adoro, tipo, rabiscar mesmo, assim, só para poder ter uma... Como é que eu posso dizer? Eu acho que eu fixo melhor, eu tenho essa memória fotográfica, então se eu desenho uma coisa, se eu escrevo uma coisa, eu consigo fixar melhor, eu consigo te dizer exatamente em que caderninho tá, em que página tal, que página do livro eu li aquilo dali, sacou? E é por isso que, tipo assim, eu tenho gostado tanto de voltar a ler e eu tenho lido sempre com marca-texto e tal, por mais que eu nem volte naquele lugar, pelo menos eu consigo fixar aquela imagem na minha cabeça e consigo pescar quando eu precisar daquilo dali. Exige parar por algumas horas, sentar e focar, o que é muito difícil quando a gente tem uma quantidade infinita de estímulos. E quando eu falo infinito, isso sequer é um exagero, né? Porque essa é a lógica, por exemplo, do feed infinito das redes sociais. Você sempre tem algo novo para ver, para assistir, para interagir. E tudo isso inevitavelmente prejudica as nossas experiências com o aprendizado. E absolutamente ninguém está ileso disso. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou o Hiro, artista, pesquisador e professor de desenho. Aqui eu falo sobre arte, educação e política. Se essa é a sua primeira vez no canal, já deixa um like e se inscreve. Vamos começar com uma breve reflexão? Hoje em dia é muito comum que a gente queira fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Desde coisas mais inofensivas, como escutar um podcast enquanto lavo uma louça, uma coisa que eu faço, né, por exemplo, até a gente que corre na esteira da academia tentando ler um livro ao mesmo tempo. Quando a gente pensa em exercício criativo, principalmente para quem mexe com uma linguagem que não é verbal, e portanto desenho, a pintura, a escultura ou algo do tipo, é muito comum que a gente se coloque nesse momento de prática enquanto faz uma outra coisa, enquanto escuta um podcast, ou enquanto ouve um vídeo no YouTube, ou assiste um filme. E é interessante pensar sobre isso, porque se a gente está escrevendo, por exemplo, esse processo fica muito mais difícil. Mas não necessariamente porque escrever exige uma concentração maior do que desenhar, mas porque se normalizou a ideia de que fazer arte no campo das plásticas, das visuais, não exige tanto do pensamento e da reflexão no processo, como se fosse algo automático, algo espontâneo e intuitivo. Em algum nível pode até ser, e isso depende muito do processo de cada artista, né? Eu não estou aqui dizendo se existe um certo ou um errado. Meu ponto é que a gente possa refletir sobre como, na intenção de otimizar, de conseguir lidar com mais de uma atividade ao mesmo tempo, a gente talvez esteja perdendo algo fundamental em uma delas, que é a nossa experiência. Mas o que eu... Cara, isso é muito doido, né? A gente não se dá mais espaço pra experimentação. É sempre uma pressão muito doida pra estar acertando sempre, sabe? Tipo assim, ó, vou compartilhar com vocês, eu não tenho o menor pudor de falar disso. O Vitor tá aqui online na live, ele até pode me ajudar aí a complementar. Mas, por exemplo, cara, olha isso daqui. Vou mostrar uma parada pra vocês aqui. Esse aqui é o perfil da Coco. Tá. Esse post aqui, ele deu esse resultado aqui orgânico, ó. Vocês não vão conseguir ver. Mas ele alcançou já 1 milhão. Ele tá com 1.700.000 views. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui pra mostrar pra vocês. Não vai conseguir. Mas esse post tá com 30 mil likes e tal. Tipo, tá com 1.600.000 views. Porra, do caralho, assim, tipo. Mas, cara,
Depois disso, a gente tem o conteúdo de hoje, que é um conteúdo legal, que é inclusive um corte aqui da live falando da Carol. E, cara, 33 likes e um comentário. Flopou. E é um comentário dela, sacou? Flopou. Mas, tipo assim, é experimentação. Isso faz parte do processo. Uma coisa que a gente discute muito pouco, inclusive, eu tenho um curso inteiro gratuito na Solids, tá? É um curso meu de criatividade e inovação. Deixa eu ver aqui. Cadê? Na escola de pessoas. Ó, tem um curso aqui, posso até deixar. A gente vai fazer, inclusive, uma publi pra eles em breve, assim, pra divulgar isso melhor e tal. Mas tá aqui na escola de pessoas, cadê? Porra, peraí. Curso de inovação, agência Coco Hector Solids. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui. É esse aqui, ó. Esse curso é gratuito, tá? Tem 3 horas de duração, tem certificado de conclusão, tem material bonitinho e tal. A gente, inclusive, vai fazer uma publi pra eles depois pra divulgar melhor isso daqui. Mas, cara, tipo, tá bem redondinho, são 16 aulas e tal, tipo... E eu falo muito disso nesse curso, cara. Tipo, eu trago muito essa pegada nesse curso. Que a inovação... a inovação, a criatividade, elas exigem que a gente tenha burocracia. A gente precisa ser burocrático para que a gente consiga ser criativo todo dia, ou sempre que precisar, né? A inovação não é uma parada tipo assim, pô, sentei, escrevi e aconteceu. Justamente porque ela precisa dessa experimentação. E como experimentação, ela precisa muito passar por esses gatilhos de tensão mesmo, tipo assim, de estar incomodado com alguma coisa e precisar, nesse incômodo, trazer um repertório, trazer alguma coisa, fazer essas conexões. Então, tipo, esse curso tá bem maneiro e eu falo bastante disso, assim, tipo, de como a gente precisa ser burocrático com a nossa criatividade. Eu quero dizer com experiência. Segundo o filósofo da educação Jorge Larossa, experiência é aquilo que nos acontece, aquilo que nos passa, que nos toca. Ou seja, é algo que vem de fora para dentro. Mas não se trata apenas de estar em contato com o mundo, mas de se deixar afetar por ele. Tem a ver com uma dimensão subjetiva e transformadora. Tem a ver com uma abertura, né? Uma certa receptividade ao inesperado. A gente não controla essa experiência, mas de certa forma a gente escolhe lidar com ela. E quando eu falo de escolher lidar, talvez a gente possa pensar em experiências da nossa vida, geralmente as que foram ruins, né? Que a gente nunca elaborou sobre e, portanto, a gente nunca pensou a respeito daquilo. Pode ser um trauma que a gente escolheu guardar no fundo do inconsciente, pode ser um amor que acabou e a gente nunca refletiu sobre. Ou pode ser também um desenho que você fez enquanto escutava um vídeo no YouTube e não tirou absolutamente nada daquilo para além dos movimentos mecânicos da sua mão segurando um lápis. E por outro lado, a experiência não é a mesma coisa que a informação. Talvez você esteja pensando aí que a forma como a enorme quantidade de informações que a gente consome todos os dias nas redes sociais podem de alguma forma ter a ver com essas experiências. Mas não, a informação, por Larossa, é um completo oposto da experiência e inclusive a experiência não poderia acontecer numa sociedade pautada pela informação. Porque a informação é algo que é externo, que é rápido, que circula e que se acumula de forma descartável. Quando você desce o feed do seu Instagram ou assiste um monte de vídeo um atrás do outro, você sequer tem tempo de refletir sobre o que você está consumindo. Às vezes a gente até esquece. E você provavelmente vai esquecer do que eu falei aqui hoje por conta da quantidade de muitos outros conteúdos que você vai consumir ao longo do seu dia, da sua semana. E é isso, faz parte do jogo. E essas duas coisas são antagônicas para o Larossa justamente porque a experiência se torna cada vez mais rara na medida em que se dá um certo excesso de opinião. Na modernidade, o sujeito está sempre informado e, portanto, ele sempre opina. E aí tem uma opinião suposta... Cara, a gente já falou disso aqui na live, eu não sabia que tinha... obviamente devia ter, mas eu não tinha essa referência, né, do Larossa ali e tal, nem eu conheci, inclusive vou dar uma estudada sobre. Mas vocês percebem como o que sobrou pra gente enquanto classe média foi só o direito de opinar? Justamente por isso, a gente... Caralho, muito foda isso aqui, peraí, deixa eu botar aqui. Justamente porque a experiência se torna cada vez mais rara na medida em que se dá um certo excesso de opinião. Na modernidade, o sujeito está sempre informado e, portanto, ele sempre opina. E aí tem uma opinião supostamente própria e supostamente pessoal sobre absolutamente tudo, né? De forma que se pensa ter uma visão crítica das coisas, né? Sobre aquilo que se tem a informação. Mas quando a gente se informa excessivamente e tenta formar opinião sobre todas essas coisas e vociferar sobre todas elas o tempo inteiro, a gente se fecha para a experiência. Porque não há tempo de refletir sobre o que nos acontece se a gente está o tempo inteiro tentando dizer aos outros imperativos sobre o mundo e sobre as coisas. Tem a ver com querer dizer muito e se fechar para a escuta. Mas vamos pensar um pouco sobre arte para tentar descomplicar um pouco essa questão? Ou talvez até complicar um pouco mais? Algo que eu escuto muito vindo de artistas, iniciantes ou profissionais, é uma dificuldade com o processo criativo.
Ou seja, independente do nível técnico que se tem da prática, a parte subjetiva, a parte criativa do fazer artístico é sempre uma dificuldade para muitas pessoas. Se fala muito em bloqueio criativo, por exemplo. A meu ver, a criatividade não tem a ver com inspiração, com momentos aleatórios de esclarecimento, que surge uma ideia e a gente corre para passar aquilo para o papel. A criatividade tem a ver com a forma como a gente mobiliza aspectos culturais, artísticos, históricos, políticos, psicológicos da nossa realidade. Tem a ver com a reflexão que a gente faz a partir das nossas vivências, das nossas influências, dos nossos gostos e das nossas experiências. Isso não quer dizer que são necessariamente boas vivências, né, ou boas influências, ou boas experiências. Eu não sei, cada um tem a vida diferente e lida com as coisas de formas completamente diferentes. Mas a gente não tem como saber se essas coisas foram boas ou não se a gente não pensa ou não reflete sobre elas. Algo que eu sempre falo aqui no canal, por exemplo, é como a nossa cultura é fortemente colonizada pela cultura do norte global, hoje especificamente e principalmente pelos Estados Unidos, e em parte pelo Japão e pela Coreia do Sul, que, enfim, são puxadinhos dos Estados Unidos também. Quando a gente pensa no campo das artes, isso se evidencia com muita facilidade quando a gente percebe que todo o processo é permeado por esse contexto. Desde os materiais didáticos que a gente usa para aprender a desenhar, até as empresas para onde a maioria dos artistas se encaminha profissionalmente, são dos Estados Unidos. E para complementar, isso sequer é algo que a gente enfrenta com dificuldade, porque muito provavelmente... Cara, isso é uma outra parada muito doida, né? A gente trabalha com comunicação, com marketing e tal, e eu sempre tenho essas discussões com meus amigos, assim, o quanto das coisas que a gente consome tá imbuído em propaganda e a gente não percebe, sacou? Tipo, a gente não percebe não. E, na verdade, a gente até percebe, mas a gente não quer discutir sobre isso. Cara, eu sempre trago essa ideia pros moleques, assim, eu falo, galera, pelo amor de Deus, vocês são incapazes de criticar as paradas, assim, que vocês estão consumindo, sabe? Tipo, porra, vou fazer minha fotinha aqui de Estúdio Ghibli de IA e tal, tipo, cara... Você não percebe que isso é um instrumento de propaganda? Você não percebe que muito do teu pensamento, ele é colonizado com propaganda? Tipo, você não percebe que, tipo assim, as coisas que você consome, as coisas que você quer, as coisas que você almeja são propaganda? O marketing, invariavelmente, ele tá em tudo, porque o marketing, ele é essa área de conhecimento que é capaz de gerar esse desejo, gerar essa atenção. Eu não sei se eu mostrei isso pra vocês, eu não sei também se eu deveria mostrar isso pra vocês, mas eu dei uma palestra... Eu dei uma palestra na semana passada, lá em Joinville. Eu já devo ter mostrado isso aqui. Tipo, se eu não mostrei, vai ficar mostrado agora, porque isso é legal pra caramba. Mas eu dei uma palestra e eu mostrei isso daqui, ó. Deixa eu ver só como é que tá aparecendo na tela aqui, pra ver se tá aparecendo direitinho pra vocês. Deixa eu minimizar aqui. Tá. Deixa eu fazer o melhor aqui. Peraí, vou tirar um print... E vou abrir aqui, que aí eu consigo controlar melhor. Ó, então deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, porque eu acho que é um conhecimento legal para vocês levarem para a vida. Isso aqui é a teoria de redução do impulso, que é do Clark Hall e do Kenneth Spence. E ela é muito influente na psicologia motivacional e tal, desde a década de 50 ali, década de 40 e 50. Então, basicamente, o que isso aqui explica pra gente? Deixa eu pegar um lapisinho aqui, pra ficar mais fácil, porque eu falei pra vocês que eu gosto de desenhar, né? Então, show. O que isso aqui fala pra gente? Basicamente é o seguinte, você... tem uma necessidade ou um desejo que não está satisfeito. Então, sei lá, cara, tô com sede, tô com fome, tô com tudo isso e tal. E aí, isso gera uma tensão. Vamos ficar aqui com coisa que a gente tá com fome. Então, isso gera uma tensão. Qual é a tensão? Uma dor na barriga. É um estresse. É uma... Sabe aquela raivinha, aquela coisa assim tal? Isso é uma tensão que o teu corpo tá te dando. Você está com fome, eu fico insuportável quando eu tô com fome. E aí, eu provavelmente... tem um estímulo aqui. Qual que é meu estímulo? É pensar no que eu vou comer, é ver uma propaganda de algo gostoso, é abrir o Instagram e ter um novo restaurante e tal. Ou alguém me falar, pô, tem comida. Ou então você falar pra tua mãe, mãe, tô com fome, e ela te falar, tem maçã. Quer uma sobremesa? E ela vai falar, tem maçã. Isso tudo é estímulo. Esse estímulo, ele, através de um impulso, que é o tipo, porra, vou levantar da cadeira e vou comer, sacou? Ele me faz gastar uma energia, mas é uma energia que eu acumulei ali justamente para que eu possa fazer um comportamento. Nesse processo, eu tenho aprendizado e tenho o meu processo cognitivo de tomada de decisão. Eu estou aprendendo que sempre que eu estiver com fome, eu preciso comer e para isso eu preciso ter impulso, eu preciso ter estímulo, eu preciso gastar energia para que eu levante para comer, para que eu tenha mais energia nesse processo quase que natural, uma espiral quase que natural. E isso me gera um comportamento.
Uma vez que isso me gera um comportamento, o que isso quer dizer? Que é uma energia canalizada na direção do objetivo-alvo. Ou seja, se eu tenho fome, eu estou, canalizando minha energia em direção a isso para que eu tenha esse comportamento de comer. Comer é um comportamento. E aí, eu tenho o meu objetivo atendido. Qual que é o meu objetivo? Satisfação da necessidade. Nesse caso, é não ter fome. Então, é passar minha fome. E aí, eu tenho isso acontecendo. Quando eu tenho isso acontecendo, eu tenho a redução da tensão. E aí, quando eu tenho a redução da tensão, eu volto para esse estágio aqui. Agora, vocês percebem como a hiperestimulação que a gente tem constantemente, ou seja, esse estímulo aqui ao consumo, ele faz com que a gente esteja o tempo todo no impulso de consumir, no impulso de gerar uma nova atenção. Eu vou lançar um curso novo mês que vem, galera. É um curso que te promete que se você pagar R$ 37, você vai faturar R$ 100 mil, que não sei o que, aquela coisa toda, blá, 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 todo aquele discurso de vendas. Você percebe como isso tá gerando um estímulo em você e tá gerando uma necessidade que não necessariamente você tem? É a mesma coisa quando a gente quer o tempo todo ser produtivo, que é o que o Hiro fala aqui pra gente. Esse artista conhece muito mais a cultura Fica a aulinha de graça aí, mais uma. Estadunidense do que a nossa própria cultura brasileira. E não é muito difícil pensar sobre isso. A gente cresceu assistindo desenhos animados, séries de televisão, filmes, todos produzidos lá, reproduzindo a cultura e a ideologia deles. A gente recebe notícias e informações sobre a política dos Estados Unidos como se fossem mais importantes do que nossos próprios acontecimentos. Mas você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para refletir sobre como você se relaciona com a cultura de fora e como você se relacionou ou deixou de se relacionar com a sua cultura local? Eu não falo de cultura brasileira em abstrato, né? Porque o país é muito grande e muito diverso. A gente pode pensar na cultura local mesmo, do seu bairro, da sua cidade, da cultura que se desenvolve em torno da sua comunidade. E isso diz respeito também aos acessos que a gente passa a ter dependendo desses contatos. Se normaliza muito dizer, por exemplo, que a pessoa não gosta de cultura brasileira ou que não gosta de ler livros da nossa literatura. Mas você já parou para refletir que talvez você não goste, não porque aquilo é ruim, obviamente porque não é, né? Mas porque jamais foi construído na sua vida uma identificação com aquilo, e provavelmente quando você teve que ler uma obra literária brasileira foi de forma imposta, sem contextualização, e a partir de um professor que você já não gostava muito lá na escola. E que essa experiência talvez tivesse sido muito diferente, e talvez tenha sido muito diferente, se a construção da sua relação com a cultura local tivesse envolvido o afeto de familiares ou de pessoas próximas da sua comunidade que cultivam essas histórias. E como eu disse, não tem como saber se as experiências que você teve ou deixou de ter foram boas ou ruins se você nunca parou para pensar sobre elas. Mas é imprescindível que a gente reflita sobre essas questões para pensar sobre os nossos próprios fios narrativos, sobre as histórias que a gente tem para contar a partir desse acúmulo de experiências, dessa bagagem cultural. Porque, cara, se você parar pra pensar, isso aqui que ele trouxe é muito a base da terapia. A terapia é exatamente isso, é você unir essas linhas narrativas que você tem sobre as suas percepções, sobre as coisas que acontecem no teu dia e tal, e você literalmente jogar isso pra alguém, pra que esse alguém consiga te ajudar a construir um pensamento. Porra, que interessantíssimo isso aqui. Que a nossa história e o sentido que a gente faz dela é a única coisa realmente individual e subjetiva. Quem nunca reflete sobre aquilo que viveu, sobre aquilo que teve a experiência, ou até mesmo aquilo que consumiu, tende apenas a replicar as ideias que já existem, a desenhar ou a pintar da mesma forma que muita gente já faz. Assim como uma pessoa consome uma informação, uma notícia, e sai replicando, sai papagaiando a opinião que outra pessoa formulou, sendo essa pessoa incapaz de formular ou fazer sentido dessa ideia porque ela nunca se permitiu afetar pelas experiências da vida e refletir sobre essas coisas. O que se opta por fazer é acumular a maior quantidade de informações e opiniões prontas possível sobre as coisas para poder sair impondo em tudo que é comentário de rede social ou almoço de família o quanto você está certo sobre absolutamente tudo. Quando no final das contas não passa de um grande vazio de ideias. Mas calma lá que a gente estava falando sobre arte, né? Um amigo, que também é professor, uma vez me disse algo muito interessante, que hoje em dia a gente passa boa parte das aulas só tentando desconstruir um monte de coisa que o estudante acha que aprendeu vendo um monte de tutorial disperso no YouTube. E essa é, de fato, uma grande dificuldade, porque a gente não quer que o estudante se prive de se expor a outras opiniões e visões artísticas e educacionais, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que na internet não existe um filtro qualitativo daquilo que está exposto. Tem gente que toma esse filtro de qualidade a partir da quantidade de inscritos ou de seguidores da pessoa que está postando aquele tutorial, ou de quantas visualizações e likes. Na prática, a gente sabe que nada disso prova absolutamente nada, e aí é uma questão que a gente precisa ainda refletir muito a respeito. Inclusive, a minha instrutora da academia também fala a mesma coisa, né? Que não importa o treino que ela monte pra pessoa, ela ainda vai pesquisar no YouTube qual exercício faz crescer o bíceps, por exemplo, e a partir daí vai tentar fazer aquilo de forma completamente aleatória e despreparada, ignorando a necessidade de um processo gradativo, de fazer exercícios que constroem aos poucos a nossa consciência corporal, nesse caso.
E aí boa parte do acompanhamento acaba sendo de tentar convencer o estudante de que ele precisa dar tempo ao tempo e lidar, sobretudo, com a impaciência e com o imediatismo. Cara, isso aqui é do caralho, né? Mas assim, é muito utópico a gente parar pra pensar que deveria existir um grande acordo, assim como a gente tem na base educacional, porque, tipo assim, educacionalmente a gente consegue fazer isso, a gente tem um currículo base, né? E com isso a gente sabe que, tipo assim, cara, um aluno que vai aprender matemática, ele tem que aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir, sabe? Tipo assim, todo mundo parte disso, independente do método, independente da maneira, independente do jeito, o ensinamento tem que ser aquele, né? Mas a gente não consegue ter isso com conteúdo. Esse exemplo que ele tá trazendo do cara do bíceps ali, que vai procurar um vídeo no YouTube pra aumentar o bíceps da noite pro dia, que não sei o que e tal, é muito dessa irresponsabilidade do criador de conteúdo, né? E tipo, e isso só mostra o quão ficar longe da faculdade atrapalha esse processo, porque a gente cai nessa falácia de conhecimento. Cara, tem um dado que mostra que 9 em cada 10 conselhos feitos por influenciadores fitness na internet são errados, sacou? Porque não tem base científica, não tem base metodológica. A gente tinha muito que discutir, cara. É por isso que a regulamentação, eu não sei nem se ela toca nisso, mas é por isso que a regulamentação ela é tão importante, para que a gente tenha a base do conhecimento sendo passada com uma responsabilidade muito maior, saca? É muito irresponsável o que a gente faz. E eu me coloco nesse balaio também, tipo, várias vezes eu posso ter sido irresponsável na maneira como eu ensinei, eu passei coisas. E pensando em paciência, em imediatismo e todas essas coisas que a gente conversou até agora, você que é artista, que gosta de fazer arte, ou que já pensou em fazer e desistiu, você se identificou de alguma forma com isso? Quando a gente pensa no processo artístico, quando a gente pensa em estudar arte, a gente acaba caindo num lugar de desconforto muito profundo. Estudar não é algo fácil, divertido ou descomplicado, como a maioria dos cursos tenta te vender. Se apropriar do conhecimento é algo às vezes muito doloroso, porque lida não só com a leitura, por exemplo, que já é uma dificuldade por si só, como também com todas essas questões que a gente discutiu ao longo do vídeo. A gente vive hoje numa dinâmica completamente acelerada, de autocobrança constante, de um imediatismo, às vezes, justificado pelo desespero de sair de uma condição específica da nossa vida. Eu já tive muitos alunos, por exemplo, que não se permitiam o tempo necessário para desenvolver e amadurecer a prática artística, porque tinha necessidade de começar a trabalhar com aquilo para sair das condições horríveis da profissão atual. Mas nada disso importa se a gente se destrói completamente ao longo dessa prática, sempre colocando o carro à frente dos bois, né? Sempre idealizando uma evolução mágica que vai acontecer a partir de promessas vazias da internet. Se a gente, no processo de estudar, tenta também encaixar uma outra coisa no meio para otimizar melhor o tempo, para no final você sequer ter prestado atenção naquilo que você fez porque estava com a concentração dividida em duas tarefas que talvez pudesse sim ter sido feitas de maneiras separadas, o que nós conseguimos de fato construir com isso? E o pior é que essa questão nem é culpa tão somente da internet ou das redes sociais e todas essas distrações do mundo contemporâneo. Passar algumas horas em silêncio, sentado, desenhando, se confrontando com as nossas próprias limitações e dificuldades, tendo que pensar e refletir sobre elas, tentar encontrar respostas, tentar elaborar algo a partir do que a gente estudou e sentiu dificuldade, né, de compreender na leitura, tudo isso é e sempre foi extremamente difícil. O que piora é que hoje as promessas vazias da internet tentam te vender a ideia de que essa dificuldade não precisa existir. E a gente, coletivamente, reproduzindo esse discurso, transformou o processo de aprendizado em algo ainda mais doloroso. Hoje, estudar, para muitas pessoas, é um sofrimento absoluto. Então parece, de fato, muito mais fácil tentar fazer de maneira aleatória, através da repetição acrítica, até acertar por mera estatística. É mais cômodo dizer que não nasceu com talento, que, portanto, a inteligência artificial, por exemplo, pode fazer isso por mim, sem me gerar qualquer desconforto. É muito mais cômodo se privar de qualquer experiência, de nunca jamais pensar sobre o que nos atravessa, e suprimir, cada vez mais, a cada dia que passa, nossa própria individualidade, até deixar completamente de lado o que nos é próprio, nos tornando meros reprodutores de lógicas de dominação cultural que já atravessa a vida de todos nós. Não é? Caralho. Bom, obrigado. Caralho. 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 Esse foi o react, caralho. Fiquei impactado. A gente
É sempre o que eu tento trazer aqui com vocês, galera. É uma discussão sobre para onde o nosso mercado tá indo, o que que a gente pode fazer enquanto sociedade, sabe? Tipo, eu acho que esse papel de criticar, eu acho que esse papel de trazer a crítica pra sala, ela é muito importante, sabe? A gente poder discutir o que que a gente tá fazendo. Cara, por que que você tá fazendo o que você tá fazendo, sabe? Tipo assim, por que que o que você tá fazendo é tão importante? Por que que o que você está fazendo é uma emergência? Por que o que você está fazendo é crítico? Por que o que você está fazendo tem que ser criativo? Por que o que você está fazendo tem que gerar resultado? Qual o resultado você está esperando dentro disso? Se a gente não tivesse a capacidade de criticar o que a gente faz e a gente tivesse a capacidade somente de executar, a gente é facilmente substituído por uma IA, saca? A gente é facilmente substituído por quem vem depois. A gente é facilmente substituído por quem cobra mais barato. A gente não tem diferencial competitivo nenhum, porque a gente não é capaz de discutir ou de criticar o que a gente faz. Então, eu deixo aqui uma reflexão também pra você. Acho que eu tô impactado ainda aqui, tipo, até é difícil ter um CTA dentro dessa discussão, mas você já criticou por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Por que te contratam? Por que precisam de você? Para que uma agência existe? Para que um profissional existe? Para que o social media existe? Sabe? Essas respostas, elas vão te dar muito mais base do que qualquer curso que você possa comprar. E olha, quem tá falando isso é alguém que vende curso também, tá? Tenho essa capacidade de perguntar, de fazer essas perguntas e de tentar respondê-las invariavelmente, sabe? Como é que funciona um algoritmo? Sabe? Tipo assim, vai ter gente que vai te ajudar a responder isso de uma maneira mais fácil, mais rápida e tal. Mas, cara, a gente precisa pensar muito em coletividade. Assim, a gente precisa muito ter um pensamento mais coletivo. E a gente só consegue fazer isso se a gente criticar o nosso trabalho. Mas me fala aí, tipo, o teu estudo, a tua capacidade de entender as coisas que você está estudando, ela é impactada por essa ansiedade? E você acha que essa ansiedade vem da onde? Você acha que esse uso desenfreado de IA em todos os lugares, de todas as maneiras, elas vêm da onde? Você acha que isso também não é propaganda? Fala pra mim aqui nos comentários, eu tô muito curioso pra saber. Mas deixa aquele texto maneiro e deixa teu like também no vídeo, que isso é muito importante. E 80% das pessoas que assistem aqui os vídeos do canal não estão inscritas. Então, se você puder dar essa moral pra gente também, seria bem legal. Excelente vídeo do Hiro, o link tá aqui na descrição, é só você dar uma olhada lá depois.